CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, tem muita gente que já aposentou a máquina fotográfica, né, a câmera fotográfica, e hoje o único recurso para descolar uma foto é o smartphone. Exatamente, Fernanda. Na verdade, o smartphone aposentou um monte de coisa, né? Muitas pessoas aposentaram lá seus despertadores, aposentaram lá seus relógios de pulso, e, sim, foi de forma muito mais intensa, né? Aquelas câmeras, né, portáteis que a gente tinha vários fabricantes, Sony, Canon, né? Faziam aquelas câmeras, point and shoot, aquela que você apontava e registrava a foto. O celular simplesmente acabou com essas câmeras, tanto que esses fabricantes pararam de produzir essas câmeras pequenininhas, porque o celular substituiu completamente essas câmeras, né, para isso. A questão, né, é que, apesar dessa facilidade que a câmera tem coisas que podem estragar essa câmera, não é para isso. Até coisas que a gente até não imagina muito, né, sobre isso. Então, vou falar de algumas questões aqui que os nossos ouvintes têm que ficar atentos, porque podem danificar assim, permanentemente as câmeras dos celulares para isso. O primeiro deles é quando você vai num show, né, num show de música, um show, uma apresentação qualquer, e tem aqueles efeitos especiais com laser, né, que faz aqueles desenhos na plateia, faz aqueles desenhos no ar, né, na fumaça. Pois esse laser, quando ele consegue atingir a lente da câmera, isso pode danificar o sensor da câmera permanentemente. Você tem que trocar o sensor da câmera nesse caso. Então, muito cuidado nessa hora quando você está num show e vai registrar aquela cena interessante daquele cantor ou cantora, ou aquele conjunto que está fazendo aquele show, que você tem que ficar atento e não apontar a câmera para a fonte do laser, né? Que é isso, se o laser por acaso passar, eu já vi acontecer isso aí em câmeras maiores, né? E aí no caso de celulares também é a mesma questão. Você danificou completamente, teve que trocar o sensor da câmera e não é barato esses sensores aqui. Então, o laser de show é uma questão nessa fonte, né, de poder danificar a câmera do celular. Outro item interessante são itens magnéticos, né? A Apple divulgou uma nota dizendo que os iPhones, né, principalmente os iPhones, eles podem ter a câmera danificada se você aproximar ímãs, né, ou fontes que têm algum tipo de força eletromagnética muito intensa, pode danificar a câmera, né? Ou seja, principalmente mecanismos de foco automático, né, e sistema de estabilização da câmera pode ficar danificados permanentemente por causa dessa aproximação com alguma fonte eletromagnética, né, de itens magnéticos muito intensos. Uhum. E também em relação ao iPhone, a Apple também divulgou que não é recomendado que você, por exemplo, coloque o celular, como algumas pessoas eu já vi acontecer em motos, né, fixa o celular num suporte no guidão da moto. Essas vibrações, né, que a moto tem quando passa num buraco, ou mesmo em locais de um piso irregular, pode também danificar a parte mecânica do zoom da câmera ou da parte de estabilização de imagem e de foco. Então também a Apple já soltou uma nota recomendando que os iPhones não sejam colocados ou fixados no guidão de motos ou locais que tenham uma vibração muito intensa, porque isso pode também danificar o mecanismo, né, da câmera em si. O sol também é uma situação que pode danificar a câmera. O sol tem uma luz muito forte, principalmente meio-dia ou perto do meio-dia, e você não deve apontar a câmera para o sol, né? Porque essa luz intensa pode, de alguma maneira, danificar o sensor, ou então fazer algum tipo de alteração no sensor, que as fotos não vão ficar mais corretas ou direitas nesse caso. Então, alguns itens, né, que eu comentei sobre vibração, a parte lá o laser de show e o próprio sol, que é importante você observar, porque pode danificar definitivamente, né, ou permanentemente a sua câmera do celular, que é uma coisa tão útil, a gente usa muito, né? Pelo menos eu uso bastante a câmera do celular. Ô Gilberto, eu achava, né, de que o celular em si, porque você falou esse material de ímã, né? Eu achava que era o celular que desmagnetizava o ímã e não o ímã que prejudicava a câmera, era o contrário.
Tem a situação também, principalmente em NFC, né, que tem uma bobina de emissão de ondas eletromagnéticas, em algumas situações até pode desmagnetizar alguma coisa, mas a intensidade de sinal do celular é bem pequeno, bem fraco, então a chance é menor. Mas quando você tem uma fonte de eletromagnetismo muito forte, né, por exemplo, aqueles botões que colocam magnético nas roupas, que detectam quando a roupa sai da loja sem você retirar Uhum, aqueles botões, aquele material que retira o botão, né, da roupa, aquilo é um ímã bastante forte, né? Então, se você aproxima daquilo ali, aquilo pode danificar o celular, por exemplo, né? entendido. Bom, e cair também, né? Danifica permanentemente a câmera. Com certeza, né? Nesse caso também, né? Ele cair o celular ou fazer a questão de impacto, por exemplo, com a lente, né, para baixo, também isso pode danificar a câmera, né, como um todo. Você já teve algum caso assim? Eu, pessoalmente, não, assim, não tive, mas já vi pessoas que tiveram, por exemplo, devido à queda do celular, as fotos começaram a sair totalmente fora de foco. Nenhuma das fotos saíam com foco, porque o mecanismo que faz o foco automático, né, foi danificado e aí a câmera não dava foco, né, simplesmente não fazia o foco correto da foto e teve que trocar a câmera, não teve jeito, né. É. Você é um que não substitui a sua câmera, né? Pelo smartphone? Assim, muita coisa hoje já. Os últimos celulares que eu tive, né? As câmeras são muito boas. E aí eu tenho feito muita foto, assim, bastante interessante com o celular. Uma coisa que me impressionou muito, principalmente nos últimos modelos da linha que eu uso, da Samsung, é a estabilização de imagem, né? Você, por exemplo, faz uma filmagem num celular andando, né? Ou correndo, né? A imagem fica completamente estável, você não tem vibração na imagem nenhuma, não parece que você está andando ou correndo, né, nesse caso. Antigamente a gente tinha aqueles gimbals, né, aquele bastão que você fixava o celular na ponta dele e ele fazia todo o equilíbrio, né, da imagem para que não ficasse tremida a imagem. Isso agora está sendo feito eletronicamente pelo celular, né, e é uma qualidade muito boa, assim, melhorou bastante nessa situação estabilização de imagem das câmeras novas, né? Ficou muito interessante. Ok. Vamos para os destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Conta aí. Bom, Fernando, essa semana o TSE aprovou as regras do uso de inteligência artificial nas eleições desse ano, né? Que é uma coisa que estava preocupando muita gente, e continua preocupando muita gente nesse caso, né? E, segundo as regras do TSE, agora todo conteúdo criado ou modificado por inteligência artificial deve ser devidamente identificado, né? É proibido manipulação de conteúdo falso para criar ou substituir imagem ou a voz do candidato, né? Com o objetivo de prejudicar ou favorecer candidaturas. É o que a gente chama de deepfake, a gente já falou dela aqui em relação a isso. E também fica restrito o uso daqueles chatbots, aquelas interfaces de conversa, né? Para intermediar a comunicação com pessoas reais. Então, essa é uma preocupação que acho que muitas pessoas têm nesse caso das eleições, do uso, né, indiscriminado ou indevido da inteligência artificial, né? Outra notícia É. dessa semana que me chamou a atenção. Oi. Não, eu estou pensando nessa lição. Exatamente. A gente tem que ficar bastante atento nessa questão, porque certamente vai ser utilizado inteligência artificial nas campanhas, né? O que tem que ser feito tem que ser identificado, ou seja, tem que ter uma frase no rodapé ou alguma questão na própria imagem, dizendo assim, que aquela imagem foi criada ou foi manipulada por inteligência artificial. Então, essa é uma preocupação que tem que ser, e tem penas bem graves se a inteligência for utilizada e não for exatamente identificado como tal, né? Então, isso é uma questão que é uma preocupação de todos, né, para isso, né? Uhum. Nessa questão. Bom, outra notícia que talvez tenha desagradado algumas pessoas é que a Apple, depois de 10 anos de desenvolvimento, encerrou o projeto do carro elétrico dela. Ela tinha um projeto já há 10 anos desenvolvendo um carro elétrico e acabou de fechar o departamento, né, a área de protótipo, o desenvolvimento dessa questão. Os mais de 2.000 funcionários, uma parte vai ser demitida, outra parte já foi reaproveitada internamente na área de inteligência artificial da própria Apple, porque a Apple tinha uma
ideia, né, bastante avançada para o carro. Ela gostaria de desenvolver um carro que fosse completamente autônomo, coisa que nem a Tesla, que é uma das empresas que tem mais desenvolvido nessa área, nem a Tesla conseguiu. E a Apple, então, desistiu de ter o seu carro elétrico autônomo para isso, né, nesse caso. E outra última notícia que deve agradar algumas pessoas, né, que, principalmente quem usa muito o WhatsApp, é que o WhatsApp lançou agora, né, uma pesquisa por data nas conversas. Então você pode agora, vai naquela lupinha lá em cima e vai aparecer um item de data. Então você um calendário, né? E aí você vai conseguir pesquisar dentro da conversa o que foi dito no dia tal, na hora tal, né, naquele dia, por exemplo. Então, quem tem muitas conversas, conversas muito longas, né, ou muitas informações, pode voltar naquele bate-papo e fazer a pesquisa por data, nesse caso. O interessante é que isso está sendo liberado aos poucos, né, para os usuários, né, e aí, se você ainda não tem isso, na próxima atualização do WhatsApp, isso vai aparecer para você também. É uma coisa bem legal, né, para isso. Tem um ouvinte aqui, conta aí, Patrícia. Ouvinte aqui brincando com você, é a Tereza dizendo que vai acabar saindo do iPhone e indo para a linha S por sua influência, Gilberto. E ela lembrou ainda daquele despertador que acorda as pessoas falando muito alto. Ah, é verdade, é verdade. Obrigado, Tereza, aí pela participação aí, mas é verdade, isso aí. Realmente a gente observar, né? O celular substituiu um monte de coisas do nosso cotidiano, né? Hoje, até a carteira, né? Você sai de casa, você sai sem carteira, mas não sai sem o celular, né? Que você paga com o celular, você abre as portas com o celular, faz tudo com o celular também. Então foi uma mudança de paradigma bastante grande na sociedade. É isso, Gilberto. Te agradeço. Um bom final de semana e até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações, pela audiência. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.